Não faz muito tempo que aconteceu uma coisa muito estranha na minha vida. Até o momento, quando aconteceu, eu até não acreditava muito que aquilo seria possível. Eu ouvia muitos comentários a respeito disso, sobre espíritos que faziam visitas para as pessoas que as chegavam para assustar durante a noite, perturbava, pessoas caminhando em estradas escuras. Eu cresci ouvindo histórias assim contadas pelos meus avós, meus pais também falavam. Mas eu nunca tive uma experiência assim como aconteceu dessa vez. E como eu disse, não faz muito tempo que eu passei por algo muito assustador e que me deixou até pensativo se realmente aconteceu aquilo ou se foi algo da minha cabeça. Eu sempre trabalhei no ramo da construção civil e num determinado ano eu estava prestando serviço para uma construtora muito grande e a gente estava trabalhando num prédio enorme no interior do estado. E naquele lugar, era um final de semana, o pessoal saiu da hora do almoço, almoçaram, alguns foram descansar, outros foram se refrescar, jogaram uma água na cabeça. Eu lembro que estava bem quente aquele dia, porque o tempo estava anunciando alguma chuva, tinha alguma chuva se aproximando, então o clima ficou bem abafado naquele lugar. Eu queria terminar o que eu estava fazendo, porque quanto mais rápido eu terminasse, eu poderia ir embora para casa ao finalizar aquele serviço naquele dia. Era uma sexta-feira. E enquanto o pessoal estava descansando, outros estavam jogando baralho, eu fiquei lá na minha área, onde eu estava trabalhando, lá no alto do prédio. Acredito que era o 12º andar. E enquanto eu estava preparando a massa para o reboco, que eu daria continuação ali, para finalizar o serviço naquele dia, eu ouvi uma voz me chamar. Falou meu nome, Antônio. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e pensei, acho que foi coisa da minha cabeça. Só pode ser coisa da minha imaginação. Ou, de momento assim, pensei que fosse o encarregado que estava me procurando para me falar alguma coisa, ou até mesmo algum colega ali do serviço que tinha chegado ali perto de mim e me chamou. Mas eu não vi ninguém. Então não dei muita bola, não. Continuei preparando a massa. Mas em poucos minutos depois eu ouvi novamente aquela voz me chamar. Antônio. Daí eu comecei a ficar incomodado. Eu parei o que eu estava fazendo, saí de um cômodo e fui para o outro. E pensei, acho que a pessoa está no outro cômodo aqui, me chamando, talvez esteja precisando de alguma ajuda, e por isso me chamou para que eu me aproximasse. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei no outro cômodo, não tinha ninguém ali. Eu cocei a cabeça, fiquei olhando para um lado, para o outro e voltei lá para o cômodo onde eu estava fazendo o serviço. Mas antes de eu chegar perto da maceira, onde eu estava trabalhando, mais uma vez aquela voz, Antônio. Dessa vez eu senti um arrepio. Eu nunca tinha sentido um arrepio daquele. Parece que os pelos do meu corpo ficaram todos arrepiados, até o cabelo. Então eu saí bem devagar e perguntei, quem tá aí? Quem tá me chamando? Quem é você? O que você quer? Onde você está? E ninguém respondia. Eu saí lá daquele apartamento e fui para o corredor. Pensei, a pessoa só pode estar no corredor então. Alguém está me chamando e deve estar aqui perto. Quando eu cheguei no corredor do prédio, na frente do apartamento onde eu estava, não havia ninguém também ali. E de repente, o tempo parece que começou a escurecer. Aquela chuva que o dia estava prometendo começou a se aproximar daquela cidade. E as nuvens começaram a vir bem rápidas. Sabe aquele tempo que forma rápido assim, e parece que vai escurecendo o dia, parece que vai se tornando noite. Ainda estávamos no meio-dia e parecia que já era depois das 5 horas da tarde, com tanta nuvem pesada carregada de chuva que apareceu naquele lugar. Então eu pensei, deixa eu fazer logo o meu serviço, porque ainda tem massa para gastar. Terminando logo essa massa, vou para casa. E parece que vai se aproximar uma tempestade e eu não quero ficar preso aqui nesse lugar sem poder voltar para casa. A minha intenção é terminar logo o serviço e ir logo para minha casa para poder descansar. E se chegar uma tempestade, eu não posso sair daqui. Eu não tinha carro para voltar para casa. Eu não morava muito longe, mas eu precisava pegar um ônibus, correr até um ponto de ônibus, esperar o circular passar por ali, depois dali eu iria para minha casa. Mas com a tempestade ia ser um pouco difícil.
A não ser que eu quisesse ir embora todo encharcado. Isso não seria bom para mim. Eu voltei lá para a macieira, comecei então a trabalhar na parede, continuei com o reboco que eu estava fazendo e logo parece que eu senti uma tontura. Encostei na parede, coloquei as mãos na parede e falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sabia, alguma coisa me fez mal, talvez fosse alguma comida que eu comi naquele dia, alguma bebida, não sei, eu não tenho vício. Eu nem fumo, nem bebida alcoólica eu gosto também, tomo de vez em quando uma cervejinha, mas só isso, mas não gosto não. E eu não tinha bebido nada, nenhuma bebida alcoólica naquele dia. Só pode ser alguma coisa que eu comi mesmo, que o meu estômago não estava legal e que me fez passar por aquela tontura naquele momento. Escureceu a minha vista, já estava escuro lá fora, a minha vista parece que escureceu um pouquinho mais. E enquanto eu estava com a mão segurando na parede para não cair, que a tontura estava muito grande, eu ouvi novamente a pessoa me chamar, Antônio, Antônio. E parece que naquela hora eu melhorei, aquela tontura foi embora. Eu comecei a caminhar e estava indo na direção da sacada. Mas o problema é que na sacada, pelo menos naquele apartamento onde eu estava, não havia proteção sobre ela. E eu corri o risco de cair lá embaixo, lá do 12º andar. E a voz estava vindo, parece que na direção da sacada, mas na minha cabeça, naquela hora, não lembrava que eu estava numa altura tão grande como aquela. E eu comecei a ir na direção daquela voz que estava me chamando novamente. Antônio, Antônio, vem até aqui. Eu fui caminhando, e se não fosse pela ajuda de um amigo meu que voltou para buscar uma garrafa de café, um amigo meu que estava trabalhando ali no mesmo apartamento que eu teria caído lá de cima. Quando eu estava me aproximando da sacada, meu amigo gritou, Antônio! Antônio! Onde você vai? Cuidado, Antônio! Cuidado! Quando ele gritou assim, ele não ficou parado, ele gritou e correu até mim e me segurou pelo braço, porque eu levei um susto na hora e fiquei perdido, olhando para um lado, olhando para o outro assim, não sabia nem onde estava. E ele me puxou, me levou lá para dentro. Antônio, o que está acontecendo com você, Antônio? Você está quase caindo aqui de cima, você quase caiu. O que você está fazendo? Está passando bem? Está precisando ir no médico? Eu fiquei olhando para ele assim, sem saber o que falar para ele. Eu não sabia nem onde eu estava. Na verdade, eu não reconheci o meu amigo naquele momento. E enquanto ele me falava, segurando meus braços, me chacoalhou assim. Aí, o pensamento começou a voltar. Eu reconheci o meu amigo e me lembrei de onde eu estava. E ele perguntou novamente, o que aconteceu, Antônio? Por que você estava caminhando daquele lado? Estava cambaleando, parecia que estava bêbado. Antônio, você sabe o risco que você corre de cair aqui de cima? Se cair, é morte na certa. Eu olhei para o meu amigo e disse, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Alguém me chamou, não foi você que estava me chamando? Ele falou, não, eu não chamei ninguém. Eu acabei de entrar aqui e vi que você estava indo na direção da sacada. E você ia correr o risco de cair dali. Então eu falei para o meu amigo, alguém me chamou. E de repente sumiu meu pensamento, não sei o que aconteceu comigo. Eu não sabia mais onde eu estava. Eu só sei que eu comecei a caminhar na direção da voz que estava falando o meu nome. E eu estava indo lá para fora. Graças a Deus que você chegou aqui no apartamento. Que bom que você veio. Se você não viesse, provavelmente eu teria caído lá para baixo. Neste momento, eu não estaria aqui conversando com você. O meu amigo falou, senta aí, vou pegar um copo d'água para você beber. Eu sentei lá em cima de uma lata de tinta. Enquanto ele saiu correndo e foi buscar um copo d'água. Logo ele já chamou o encarregado também. O encarregado veio até mim. O encarregado olhou e falou, Antônio, você não está bem. Você está pálido. Deixa o que você está fazendo. Tem pouco serviço ali, eu coloco outro para terminar para você. Pegue suas coisas e vai para casa. Naquele dia, eu fui liberado do meu trabalho bem mais cedo e fui embora para minha casa. Na semana seguinte, na segunda-feira, eu voltei cedo para o trabalho novamente e todos perguntaram, você está bem, Antônio? Está bem, pode trabalhar. Quiser ficar hoje também na sua casa, com a sua família. Se você precisar procurar um médico também, fique à vontade. Vai procurar um médico, depois você volta para o seu serviço. Daí eu falei para eles, não, tá tudo bem. Eu estou me sentindo bem, sim. Daí o encarregado até brincou, mas cuidado lá, hein? Se alguém te chamar,
Não sai assim caminhando, sem saber para onde vai. E naquela segunda-feira também já foi uma equipe lá de marceneiros e preparou um parapeito naquela sacada para que evitasse assim, de acontecer algum acidente ali. Já era para ter feito, mas infelizmente levou um bom tempo, atrasou o trabalho, faltou material e por isso os marceneiros não conseguiram fazer o parapeito lá de proteção. Mas naquela segunda-feira eles resolveram esse problema. Se por acaso eu fosse até lá, me sentisse mal, com certeza eu não iria cair. Mas nunca mais aconteceu aquilo comigo. Nós terminamos o serviço, levantamos aquele prédio, entregamos. Graças a Deus, nunca mais passei por aquilo. Eu fiquei sem entender o que aconteceu ali comigo. Alguma coisa natural não foi. Eu tenho certeza que eu ouvi aquela voz. Não pode ter sido somente uma coisa da minha imaginação. Mas eu não sei explicar exatamente o que aconteceu naquela tarde, enquanto eu estava trabalhando naquele prédio.